Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo é isso que eu estou desejando para você esta manhã. Que Deus vos abençoe. Eu quero deixar uma reflexão de fé. Quero deixar aqui, já que nós estamos nesta época na qual a Igreja Romana celebra a Semana Santa, eu quero deixar aqui uma reflexão de fé maravilhosa sobre as 7 festas de Israel. As 7 festas que Israel comemorava em memorial. Essas 7 festas, ou estas 7 festas, estão relacionadas à redenção, tanto para a igreja quanto para Israel. Eram memoriais solenes que apontavam para Cristo, que apontavam para a redenção. Então eu quero destacar aqui essas 7 festas de forma detalhada para que vocês venham compreender todo o processo. Que Deus vos abençoe e abra o vosso entendimento para compreender as Escrituras. Vamos lá. Muito bem, eu quero destacar aqui as 7 festas, começando com a Páscoa, a festa dos pães asmo, a festa das primícias, a festa de Pentecostes, a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Pronto. Essas são as 7 festas que Israel comemorava em memoriais solenes. Todo ano eles comemoravam estas festas. Isto ficava como identidade do que Deus fez por eles. Mas vamos entender aqui claramente. Veja, a festa da Páscoa lembra o cordeiro sendo sacrificado. Então aí você tem, essa é a maior lembrança da Páscoa. Você tem a festa dos pães asmos, que começava do dia 15 ao dia 22 do mês de Abib, que era o primeiro mês que Deus estipulou para Israel. Esse será o vosso primeiro mês, é o principal de todos os meses. Aí você tem as primícias, que é a festa da colheita dos primeiros frutos da cevada, ou chamada a festa do molho movido. E aí, Pentecostes em junho. Você tem as trombetas começando no dia 1º de outubro. E você tem no dia 10 a festa do Yom Kippur, a festa da expiação, o dia do perdão, o dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer a propiciação pelos pecados de toda, para fazer a expiação pelos pecados de toda a nação. E a festa dos tabernáculos, que era do dia 15 ao dia 22 de outubro, lembrando as cabanas, as tendas que Israel habitava. E esta festa aponta para o milênio. Mas vamos explicar aqui cada uma passo a passo. Eu quero destacar aqui, vou passar aqui umas setas destacando o seguinte, que essas 4 primeiras festas são para a igreja e as 3 últimas são para Israel. Então você vai observar aqui comigo. Observe, vamos destacar isso aqui. Observe. Para nós, para a igreja, as trombetas foi quando o 7º anjo tocou a sua trombeta. Hoje, para nós, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á todos os segredos de Deus. Então, para a igreja, as trombetas é quando o 7º anjo é o que importa para a noiva hoje, é a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, a qual o 7º anjo de Apocalipse 10:7 tocou essa trombeta. Então esta é a trombeta que nos prepara para o rapto.
É esta mensagem. A expiação para a igreja foi na morte do Cordeiro, Cristo, lá no Calvário. Ali foi a expiação pelos nossos pecados. Ali foi onde ele levou a culpa por nós. Tomou o nosso lugar. E os tabernáculos, a festa dos tabernáculos para nós será no milênio. No milênio. Nós teremos a festa dos tabernáculos. Mas vamos lá, entender aqui. Essas festas, elas foram dadas a Israel para Israel ter memoriais solenes. Memoriais do que Deus fez por eles. Era isto que lembravam essas festas. Você sabe, a partir da Páscoa foi quando Israel ganhou a identidade. Ganhou identidade. Só depois da Páscoa, da morte do Cordeiro, no 14º dia, Êxodo capítulo 12, você vai ver que Israel ganha identidade. Depois disso foi intitulado o sacerdote, profetas, anciões e assim segue. Então, esta festa era para ser lembrada, para trazer a lembrança da saída de Israel do cativeiro da escravidão para a libertação. Sair da morte para a vida, sair da escravidão para a liberdade, sair do Egito em direção à terra prometida. Então só celebra Páscoa quem era escravo. Quem era escravo. Hoje quem é a nossa Páscoa? Cristo. Então nós vamos entender aqui, para a igreja, nós vamos entender claramente, olha só, a Páscoa para nós é quem? Cristo. Nós temos que ter isto como memorial solene. Que memorial? Memorial de que ele foi lá no Calvário, derramou o seu sangue, verteu o seu sangue, fez a expiação por nós, nos resgatou da morte para a vida lá no Calvário. Então, nós devemos ter isto como lembrança solene. E só celebra esta Páscoa que hoje a nossa Páscoa para a igreja, para a noiva, é o Cordeiro, Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Então, só celebra esta Páscoa quem foi prisioneiro do pecado um dia e hoje é liberto. Então a Páscoa em Israel, Êxodo capítulo 12, você vai ver que começa com o quê? Com a morte do Cordeiro. O Cordeiro seria guardado no dia 10 do mês de Abib, e no 14º dia ele seria morto no entardecer. Agora deixa eu lembrar aqui para você. No entardecer em Israel já começa o 15º dia. Quando ele era morto no 14º, no entardecer, já seria o 15º dia. Então entrava a festa dos pães asmos. Essas três festas aqui, elas estão interligadas. Então, no 14º dia, no entardecer, que já era o 15º dia, começava a festa dos pães asmos. Então eles tinham que matar este cordeiro, e o jantar à noite com este cordeiro seria com pães asmos e ervas amargas, ou seja, comer a carne com pães asmos e ervas amargas. Não deveria haver fermento em Israel durante esses 7 dias, do dia 15 ao dia 22, não poderia haver fermento em Israel. E as ervas amargas era para lembrar de que eles amargaram a escravidão no Egito. Então isso ficava como memorial solene. E isso tem que ser uma lembrança para nós, que Cristo, a nossa Páscoa, morreu para nos libertar do cativeiro e do pecado e fazer de nós uma nova massa sem fermento. Agora nós celebramos essa festa
com os asmos da sinceridade e da verdade, porque nós temos a lembrança que Cristo, a nossa Páscoa, verteu seu sangue lá no Calvário para nos tirar do cativeiro da escravidão. Isto nos dá identidade. Então essa festa, a partir daí Israel ganhou uma identidade. A partir do Calvário, a noiva ganha uma identidade. Olha como isto é maravilhoso. Então vamos lá, para vocês entenderem aqui. Êxodo capítulo 12 diz que eles deveriam matar o cordeiro no 14º dia no entardecer, que para nós já é o 15º. Por isso que eu botei aqui de 15 a 22, para você entender. Então, deixa eu destacar aqui para você, bem destacado para você entender. Então veja, começava o 14º dia, que já era o 15º para nós, eles matavam o cordeiro. Ali começava a festa dos pães asmo, no 15º dia. Com pães asmo, tirava todo o fermento de sua casa. E eles tinham que comer às pressas, já preparado para a saída. Tinha que ser às pressas. Então, existe pressa para sair do cativeiro, da escravidão para a libertação. Então o que ocorre? Então eles celebravam aquele jantar com as ervas amargas e com o pão sem fermento. Aquilo ficava como estatuto perpétuo. O Calvário para nós, onde o sangue foi derramado para tirar de nós do cativeiro da escravidão. Isto vai ficar como estatuto perpétuo. Por isso que Jesus, quando ele celebrou a ceia, ele diz: fazer isto em memória de mim, como uma lembrança de que ele foi ao Calvário e o seu sangue e o seu corpo foi rasgado por nós, e o seu sangue foi vertido por nós. Então, gente, não há necessidade de celebrar essa festa em épocas e datas para a igreja. Hoje a nossa Páscoa é Cristo, o Calvário. Você tem que ter esta lembrança do Calvário, do que Cristo fez por você todo o tempo. Todo o tempo você deve ter esta lembrança do que ele fez por você. Então veja só. 14º dia, a morte do cordeiro. Já era o 15º dia. Então vinha a festa dos pães asmos, lembrando Cristo como pão da vida, sem fermento, que nele não havia hipocrisia, pecado. Hipocrisia, pecado, que são duas figuras de fermento. Lembrando que Cristo verteu seu sangue no Calvário. Ele é a nossa Páscoa e nós devemos celebrar agora a Páscoa com os asmos da sinceridade para fazer de nós uma nova massa sem fermento. Então ali estava o pão asmo, lembrando Cristo. Nós devemos tê-lo e se alimentar desses pães asmos, assim como desse pão asmo, assim como Israel lá comeu o jantar à noite. Porque você sabe, quando eles mataram o cordeiro, que colocaram sangue sobre os umbrais das portas, a última praga não pôde entrar. Qual era a última praga? Era a morte. A morte não podia entrar naquela casa. Então, quando você tem Cristo como sua Páscoa, lá o Calvário, o que ele fez, e você coloca o sangue de Cristo em tua vida, esta última praga também não pode entrar na tua alma, que é a morte. Então veja só. Então o que é que nós fazemos? Quando nós lembramos do Calvário, do que o Cordeiro fez lá no Calvário, Cristo, o Cordeiro Pascal que foi imolado, nós comemos também o pão asmo, lembrando do corpo dele, ali na ceia. Nós lembramos do que ele fez por nós.
Então, ele diz, fazer isto em memória de mim. E quando nós fazemos aquilo em memória do Calvário, rememorando o Calvário, nós ganhamos força. Nós se tornamos nutridos para vencer as batalhas que virão mais à frente. Para vencer as dificuldades que virão. Então segue-se. Aí você tem o seguinte. Israel celebrava a Páscoa no 14º dia. Matava o cordeiro, que já era o 15º para nós. Comia esse jantar com pães asmos e ervas amargas. E depois você vai lembrar aqui da festa das primícias. As primícias simbolizam a ressurreição, que era a colheita dos primeiros grãos da cevada. Simbolizando Cristo como o primeiro grão de trigo que caiu na terra e ressurgiu. Para que depois houvesse outra colheita. Aquilo era a colheita dos primeiros grãos, porque haveria outra colheita, a colheita do restante dos grãos. Então veja só, deixa eu explicar para vocês aqui. Então, Cristo morre numa sexta-feira. Aí a gente tem, né? O cordeiro é sacrificado. No sábado, ele fica no túmulo. E no domingo, no sábado, o seu corpo está no túmulo, enquanto a sua teofania está pregando para as almas em prisão. E no domingo, ele ressuscita ao nascer do sol como a primícia dos que dormem. Ressurreição. Cumprindo aqui esta festa das primícias, a colheita dos primeiros frutos da cevada. Cristo sendo o primeiro grão a ressurgir, de vários que seria colhido. Então, era a colheita dos primeiros frutos, porque haveria a colheita do restante dos outros frutos. Cristo, ele é a primícia, é o primeiro a ressuscitar. Quando ele ressuscita, ele passa 40 dias com os seus apóstolos, com os seus discípulos, e você tem 40 dias, ele passa com... Eu vou completar aqui para você entender. Ele passa 40 dias com os seus discípulos, manda eles esperar 10 dias para completar seu dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição. Então, entenda aqui, ó. Da festa das primícias até o Pentecoste contava-se 7 sábados. 7 sábados. 49 dias. No dia seguinte era a festa do Pentecoste. Então Jesus passou 40 dias com eles. E eles esperaram 10 dias até se cumprir os dias de Pentecoste. Isto é a mesma caminhada de Israel no deserto. Olha só. Israel sai do Egito. No terceiro mês, a Bíblia diz em Êxodo 19 que eles recebem mandamentos da própria boca de Deus. Ali, quando o povo diz, Moisés, não deixa Deus falar conosco, fala tu. Então eles recebem. Então, Cristo ressuscita, passa-se 7 sábados, e no dia seguinte vem a descida do Espírito Santo. O dia de Pentecoste, no mês de junho, no terceiro mês, abril o primeiro mês, maio o segundo mês e junho o terceiro mês. Então,
desce o Espírito Santo para selar os apóstolos e revestir eles de poder. Observe. Quando ele derrama seu sangue lá no Calvário, é a redenção pelo sangue. Quando ele desce no dia de Pentecostes, é a redenção pelo poder. Porque existem 3 tipos de redenção: redenção pelo sangue, redenção pelo poder e redenção em plenitude e regozijo. Então você tem redenção pelo sangue, foi lá no Calvário. Redenção pelo poder é aqui agora, quando o Espírito Santo nos dá poder para vencer. E redenção em plenitude e regozijo é a redenção do nosso corpo, quando o nosso corpo for transformado. Então veja só, eu quero entender aqui, vocês entenderem comigo aqui, claramente. Eu vou apagar aqui para vocês entenderem comigo aqui de forma audiovisual. Então você tem, para a igreja, vou falar aqui para a igreja, para a noiva. Nossa redenção começa onde? Na morte do Cordeiro lá no Calvário, quando Cristo derrama seu sangue para nos libertar do cativeiro do pecado, da escravidão e nos dá uma identidade. Sendo que Cristo, na noite que foi traído, ele celebrou a ceia e mandou fazer aquilo em memória dele. Eu tenho que se lembrar do Cordeiro que foi morto lá no Calvário, para eu aplicar este sangue em minha vida e a morte não entrar, e celebrar a ceia com pães asmos, porque não podia haver fermento em Israel durante 7 dias. E no dia da festa dos pães asmos, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Então a ceia deve ser celebrada com pão asmo e vinho puro, lembrando o seu corpo e o seu sangue. Toda vez que eu celebro a ceia, eu estou me alimentando de Cristo como pão da vida, pão sem fermento, pão. É Cristo, aquele corpo que não tem pecado, nunca teve pecado. E isto me dá forças para seguir a caminhada, para a saída. Aquilo deu, Israel se alimentou da carne do cordeiro e dos pães asmos. Aquilo deu força para a caminhada, para ele seguir para a libertação do Egito. Cada vez que eu me alimento disso, que eu faço a lembrança, que eu trago isto em memorial para mim, isso me dá mais força para a caminhada. Então, festa dos pães asmos, aí tem as festas das primícias dentro dessa festa dos pães asmos, que era a colheita dos primeiros grãos, lembrando a ressurreição de Cristo. Então o cordeiro é morto na sexta, passa o sábado, seu corpo está no túmulo, mas sua teofania está pregando para as almas em prisões. Vem o domingo, a ressurreição. 50 dias depois vem o Pentecoste, 7 sábados se conta, vem 7 sábados depois, no dia seguinte era a festa do Pentecoste, no mês de junho. E aqui lembra esses 7 sábados, lembra as 7 eras da igreja. Por que lembra as 7 eras da igreja? Porque a primícia é a colheita dos primeiros frutos. Cristo, a primícia dos que dormem. De muitos frutos que viria durante 7 eras da igreja, Cristo iria fazer a colheita de todos os seus frutos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. De muitos frutos que viria, teria a colheita total em 7 eras da igreja, a colheita da sua igreja. Então, você começa com o sangue de Cristo, libertando a sua vida, até o Pentecoste, quando você recebe o Espírito Santo e é selado até o dia da vossa redenção. Olha como isto é maravilhoso. Olha como isto é maravilhoso. Eu começo com recebendo o que Cristo fez no Calvário, e daí eu caminho até receber o Espírito Santo.
quando eu recebo o Espírito Santo, observa só, deixa eu destacar aqui, ó. Eu começo aqui, na morte do Cordeiro, no sangue de Cristo derramado lá no Calvário, até o dia de Pentecostes, onde eu vou receber o Espírito Santo, e aí eu sou selado até o dia da redenção. Que redenção é esta? Redenção do meu corpo. A transformação do meu corpo em um corpo glorificado. Então veja só, vamos lá. Aí eu quero destacar para vocês aqui o seguinte, algo maravilhoso e tremendo. Olha, esta festa das trombetas para nós é quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta. A festa da expiação para nós foi quando Cristo verteu o seu sangue lá no Calvário. Aqui, ó. O Cordeiro verteu o seu sangue lá no Calvário. Aquilo era a expiação pelos nossos pecados. Certo? E a festa dos tabernáculos, para nós, a igreja, é no milênio. Esta é a festa dos tabernáculos para a igreja. Lembrando que nós estamos inseridos nessas 7 festas, mas as 4 primeiras diz respeito à redenção, começando do sangue derramado até receber o Espírito Santo. Então você será selado até o dia da redenção. Muito bem. Um resumo claro. Um resumo aqui claro. Eu vou só lembrar que só lembrar aqui essas últimas 3 festas para Israel para vocês entenderem. Olha só. A festa das trombetas para Israel começava no dia 1º de outubro, quando se tocava a trombeta. Então veja só. Essa festa das trombetas para Israel, para os 144.000, será as 2 testemunhas que estarão em Israel pregando o evangelho para eles. Quando a porta da graça for fechada para nós, para os gentios, e o evangelho volta para os judeus. Então essas 2 testemunhas vão tocar a trombeta, porque a festa em Israel, a festa das trombetas em Israel era quando tocava a trombeta do chifre, tocava o chofar, a trombeta do chifre do cordeiro, anunciando que aquilo era para eles, anunciando o ano novo, porque depois Israel, aqui quando Deus instituiu a Páscoa, Deus disse o primeiro mês, abril é o primeiro mês, mas depois Israel colocou o primeiro mês do ano para eles em outubro. O ano novo em Israel agora começa em outubro. Então eles anunciam a trombeta anunciando o ano novo. Então eles tocam aquela trombeta. Então dali eles têm até o 10º dia de outubro, que é a festa da expiação, eles se consagram. Durante esses 9 dias, do dia 1º ao 9, ele se consagra para a festa da expiação. Toca-se a trombeta anunciando o ano novo para eles. Só estou dando só uma introdução para você entender aqui como é que se processa isto em Israel. Anunciando o ano novo para eles. No dia 10, a festa da expiação, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com sangue para fazer a expiação pelos pecados de toda a nação. Então, este dia, o dia 10 de outubro, era um dia que eles praticavam jejum de 24 horas. Eles faziam isto. Então era chamado o dia do perdão. O dia do Yom Kippur. Sabe que o dia do perdão para nós está onde? Lá na expiação no Calvário.
quando Cristo verteu seu sangue. Ali está o dia do perdão para qualquer pessoa que quiser. Aquele dia no Calvário. Mas vamos aqui, olha só. Então acontecia isto. E a festa dos tabernáculos era quando eles habitaram em tendas em Israel. Era do dia 15 ao dia 22 de outubro. Lembrando a habitação deles em tendas lá no deserto. Veja só. O que isso quer dizer? Quando a porta da graça se fechar para os gentios, o evangelho voltará para os judeus para pregar para os 144 mil selados de Israel com as duas testemunhas. Então isto será as trombetas para Israel. Essas duas testemunhas vão anunciar o que? A expiação. Quem é a expiação? Cristo. Vão anunciar para eles Cristo, o Messias. E aí eles vão receber o perdão. Eles vão aceitar Cristo, o nosso Cristo, Jesus Cristo, que verteu seu sangue lá no Calvário. Eles vão aceitar a Cristo. E aí será o perdão para eles. As duas testemunhas anuncia para eles a expiação que é Cristo. E eles vão aceitar o sangue de Cristo que foi vertido lá no Calvário. Esse mesmo evangelho que está sendo pregado para mim, será pregado para os judeus. E esses 144 mil que aceitaram Cristo vão gozar conosco do milênio da festa dos tabernáculos. Então eles vão para o milênio, que será a verdadeira tenda, onde nós iremos habitar durante 1000 anos. Então deixa eu só recapitular aqui. Para a igreja, a expiação começa no Calvário. Cristo, a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascal que foi imolado. Nós caminhamos com isto até receber o Pentecoste, até receber o Espírito Santo. Aí você tem a sua caminhada, né? Como Israel saiu do Egito, cruzou o mar simboliza o batismo, foi para o deserto é a santificação, para depois entrar na terra prometida, que simboliza justamente você receber o Espírito Santo. Também é a caminhada da igreja. Você começa no Calvário, com a morte do Cordeiro, e segue até você receber o Espírito Santo. Você passa pelo batismo, passa pela santificação, até depois ele entrar em você e selar a sua vida. Então aí está. A expiação para nós começa lá. As trombetas para nós foi quando o sétimo anjo tocou a trombeta, anunciando Cristo, a expiação, anunciando esta mensagem maravilhosa que nos prepara para o rapto, que nos prepara para nos selar com o Espírito Santo. E aí nós iremos, depois disto, os que estão selados pelo Espírito Santo vão para a festa dos tabernáculos, que é o milênio. Então Israel também do mesmo jeito. Vem as duas testemunhas, Apocalipse 11, que são as trombetas, pregando a expiação para Israel, Cristo, o Calvário. Eles vão aceitar Cristo e vão também para a festa dos tabernáculos, para a festa das cabanas, o milênio durante 1000 anos. Olha como isso é maravilhoso. É só um resumo, porque se eu fosse explorar tudo, seria longo. Mas aqui é só um resumo das 7 festas, para que vocês compreendam claramente. Que Deus vos abençoe nesta caminhada. Shalom a todos. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próxima à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30. Você é meu convidado especial. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça. Fique na paz do Senhor. Shalom. Espero que você explore mais destas festas. Aqui foi só um resumo
para que você compreenda. Mas aí você pode explorar tantas coisas que tem para explorar aqui, coisas maravilhosas que não dava para passar tudo de uma vez. Mas que Deus vos abençoe. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.